Bom dia, a paz do Senhor Jesus, a profecia, uma grande profecia feita por Deus a um homem. A terra se encontrava numa dificuldade, numa situação que nem Deus pôde mais aguentar. Aí ele falou para um homem. Então a profecia que está escrito lá no livro de Gênesis, capítulo de número 6, louvado seja Deus, ele diz assim no versículo 18, capítulo de número 6 de Gênesis, versículo 18, mas estabelecerei a minha aliança contigo, e entrará na arca tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Então está aqui uma grande profecia e quero chamar sua atenção no dia de hoje sobre essa enganação que muito é pregado no dia de hoje. Hoje, se você falar em correção, já estão dizendo que é porque não tem mais amor. O princípio de quem ama é justamente falar a verdade. O que você acha se uma floresta estiver determinada a pegar fogo e você sabendo que ela vai queimar, aí você não vai avisar ninguém porque você tem amor? Que amor é esse? Não, o princípio de quem ama é justamente falar a verdade. Então aqui, essa enganação de que só Deus é amor, sim. Deus não tem quem tenha dúvida do grande amor que Ele tem pela humanidade, mas Deus também, Ele é justiça. Então a terra se encontrava numa situação que nem o próprio Deus pôde mais aguentar. O homem não queria saber mais de ordem, o homem não queria saber mais de nada, mas Deus olhou do céu à terra. No versículo de número 8 diz: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Então Deus olhou dos céus à terra e viu um homem que achou graça aos olhos dele. Um homem que era o coração inclinado para Deus. Um homem que fazia as coisas certas. Um homem que procurava a viver dentro da vontade de Deus. Então, ele alcançou graça porque não tinha ninguém quem pudesse ter o favor de Deus se não fosse alcançando graça. Aí Noé vai, alcança. Aí Deus vai e diz a Noé: Noé, tu faz uma arca porque eu vou punir esta humanidade toda. Eu vou destruir a humanidade inteira. Eu vou destruir, vai vir um dilúvio. Então tu faz uma arca e coloca de cada animal um casal, ou seja, Deus deu a instrução a Noé como ele tinha que fazer. Então não era do jeito de Noé, mas sim do jeito que Deus queria. E ali, imagine, naquela hora, naquela época, Noé vai anunciar para o povo dizendo que Deus ia destruir a humanidade. É igualmente no dia de hoje. Hoje as pessoas querem calar. Quando você está falando da punição, porque foi o que Jesus mais falou, foi sobre isso. Jesus falou, ele veio aqui na terra assim, cheio de amor. Lá em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, sim. Ele deu seu único filho, mas ninguém pode esquecer
que Deus também é justiça. Essa enganação de você viver do jeito que você quer, do jeito que você acha que é certo, naquele dia o ser humano vai se decepcionar, porque Deus deixou esses exemplos. Quando você vai ver, ele puniu a humanidade inteira, deixando só uma família. Noé ali, ele era tido como louco. É igual no dia de hoje. No dia de hoje as pessoas, elas nos querem calar. Ela quer que a pessoa não pregue mais. Quando você dá uma palavra que vai de encontro ali com a vida que a pessoa está vivendo, ele já se levanta, ela já se levanta ao contrário. Mas nós não temos palavra, pelo menos eu não. Eu prego o que está dentro aqui deste livro sagrado. Então veja como vale a pena viver dentro da vontade de Deus, viver no centro da vontade de Deus. Então, naquela época, a humanidade tinha se corrompido de uma tal maneira que só havia uma família na terra que Deus olhou e encontrou graça, a família de Noé. Aí ele vai e diz aqui: mas estabelecerei a minha aliança contigo. Então entra na arca tu e tua família. Ou seja, não se preocupe não. Não se preocupe, vale a pena estar do lado certo, vale a pena fazer a coisa certa. Nós estamos vivendo hoje uma tribulação de mente, nós estamos vivendo hoje uma coisa que dá para você parar e pensar e achar, até imaginar que vale a pena você viver errado, que vale a pena porque parece que o certo está errado e o errado é quem está certo. Mas não se engane não, que só parece. Essa terra tem um dono, isso aqui tudo tem um dono. Você já viu alguém levar alguma coisa? Me aponte uma fazenda que está aí nos altos, que está no céu. Me aponte uma empresa. Não. O homem, ele nasce nu. Ele nasce nu ali, sem nada, e ele é enterrado sem nada. Ninguém vai levar nada não, de maneira alguma, não se engane. A única coisa que você pode levar dessa terra, e tem que levar, é a sua salvação, é a vida eterna. Então veja como valeu a pena Noé viver o centro da vontade de Deus. Ei, não se preocupe não, nem tenha isso na sua mente, que estão pensando que Deus destrói o justo com o ímpio. Não, senão ele não era fiel. De maneira alguma, ele não destrói, nem vai destruir o justo com o ímpio. Você vê alguém falando aí, tem pessoas que não conseguem entender. Esse livro sagrado está aqui, esta palavra. Vou repetir, Gênesis capítulo de número 6, versículo 18, mas estabelecerei a minha aliança contigo. Então aqui, Deus mandou Noé avisar a humanidade, e ele passou 120 anos pregando. 120 anos Deus dizia que ia destruir a humanidade, mas eles não quiseram saber, eles não deram ouvido à pregação de Noé. Mas no dia que a água chegou, que queimava o couro quando tocava no ser humano, eles queriam entrar dentro da arca, mas já era tarde demais. Ei, essa arca hoje é Jesus, aquele a quem você tem criticado, aquele a quem você tem zombado. Hoje ele é a arca de salvação da humanidade é ele. Tem pessoas esperando que homem comedor de feijão venha dar jeito
jeito nesse Brasil, que homem comedor de feijão venha dar jeito no mundo. Não, não, não. Aquele que veio, ele já veio e vai voltar para julgar vivos e mortos. Isso ele vai voltar, porque ele já veio fazer o que ninguém poderia fazer. Então, muitas pessoas esperam a solução em homem, aonde só Jesus pode fazer. Só Jesus pode fazer o impossível na sua vida e na minha vida. Ele anunciou o dilúvio, a destruição da humanidade, mas ele anunciou a Noé que ele firmaria uma aliança. Ei, essa aliança está firmada com você, essa aliança está firmada com aquele que prossegue em fazer a vontade dele, aquele que anda na direção dele, aquele que crê nele, aquele que anda nos caminhos que ele o deixou para nós andar. A esse sim. Então não se preocupe, creia no Senhor que ele vai nos dar vitória. Não se preocupe não, que ele é fiel, ele não é infiel. Você lembra lá da profecia também, lá do livro de... Você lembra a passagem lá de Ló? Você lembra que Ló estava em Sodoma? Você lembra? Ele destruiu Sodoma, Gomorra, tudo, não foi? Mas ele salvou Ló. Então não se preocupe não, que Deus jamais destruirá. A coisa está apertada. A luta, eu sei que cada vez a luta pode ter aumentado na sua vida e em nossas vidas, mas a vitória é certa. Ele prometeu também no final. Ele não prometeu nos livrar de problema, mas ele prometeu sim que no final vai dar tudo certo. O final é feliz, o final é garantido. Você lembra do apóstolo Paulo quando ele diz: combati um bom combate, acabei a carreira, guardo a fé e vou esperar o meu galardão, que o justo juiz virá entregar naquele dia, não só a mim, mas a todos que perseverarem. Então vale a pena perseverar. E não esqueça que Deus, ele amou, mas Deus também é justiça. Ele já destruiu a humanidade inteira na terra, salvando só uma família para dar continuidade. Esses animais que você vê hoje, foi daquele casal que foi para dentro da arca. E o povo tem memória curta para esquecer, mas o ser humano é assim mesmo. Ele tem memória curta, ele esquece rápido das coisas. Tu já viu como é que o inimigo gosta sempre de pegar o homem, de tentar o homem? Com que foi que ele enganou Eva? Não foi com fruta? Com que ele tentou enganar Jesus? Não foi com pão? Transforma essas pedras em pão. Então sempre o inimigo gosta. Ainda hoje eles não fazem proposta de comida para enganar você, para enganar. Sempre ele gosta de enganar pela boca. Sempre ele gosta. Você viu o que ele fez com Isaú? Isaú vendeu o primeiro lugar dele pelo um prato de lentilha, não foi? Sempre é pela boca. Então, este evangelho materialista, a gente tem que ter cuidado. Esse evangelho que não fala de salvação, não tem preocupação com vida eterna, preocupação é financeira. Esse evangelho é que nós temos que ter cuidado, né? É esse evangelho, porque quem mais prometeu coisa material ao homem foi o diabo, não Jesus. Jesus disse assim: ei, no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, eu venci. Ele diz assim lá em Isaías: se tu passares pelo fogo, eu passarei contigo, porque a chama não vai te queimar. Se tu passar pelas águas, as águas não vão te afogar. Aí tu vai lá para 1 Coríntios, não, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 5, tu vai ver o apóstolo Paulo dizendo: como as aflições de Cristo são abundantes em nossas vidas, mas o livramento, a ajuda, vem pelo próprio Cristo. Então fique com essa palavra e compartilhe no nome de Jesus. Amém. Tenha cuidado com profecia.